santidade. E esse capítulo que nós lemos, que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele está falando que Deus nos chamou para santificação. E quando fala que Deus nos chamou, eu quero apresentar e dizer o porquê que Deus nos chama para a santificação. Quando Deus se apresenta a alguém que Ele quer usar, alguém que Ele vai levantar, alguém que Ele chama, Ele se apresenta como um Deus santo. E a primeira coisa que Ele mostra é a sua santidade. Isso é um atributo de Deus, um atributo comunicável, porque se Deus é santo, nós também podemos ser santos. Então Ele chama determinado homem ou determinada mulher e mostra o seu caráter, que é santo. Nós vamos ver no Antigo Testamento Deus exigindo santidade do povo de Israel. Nós vamos ver Deus se apresentar a eles e dizer para eles ser santos, como fez com Isaías no capítulo 6, que Isaías entra no templo e vê os serafins, e os serafins estão clamando, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Deus escolhe Isaías, mas antes de enviar Isaías, Deus mostra a Isaías a sua santidade. Então Deus está nos mostrando que para nós servirmos a Ele, para nós sermos nomeados filhos deles, precisamos ser santos, santo, 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 santo. E não há outra maneira de você servir a Deus se você não for santo. Deus nos chama para sermos santos. Deus te chama para pregar. Deus te chama para louvar. Deus te chama para servir de qual forma for. Mas o que Ele exige primeiramente, seja santo. Seja santo, porque quando você é santo, outras coisas vêm através da santidade, e nós vamos ver o fruto da santificação. E quando os profetas de Deus, eles se apresentam a Deus, e Deus mostra a sua santidade, e Deus dá um determinado serviço, e Deus diz: seja santo, seja reto, seja íntegro. Isso tudo é o fruto da santificação, de viver uma maneira diante de Deus santa. Então Deus, Ele se apresenta como um Deus santo, como um Deus que exige do povo a santidade. O Senhor, Ele exigiu a santidade dos filhos, dizendo: eu sou santo, que vos faço subir a terra do Egito, para que veja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. Então Deus exige uma santidade da igreja. E como foi lido aqui nessa noite, para que nós possamos ver a Deus, nós precisamos ser santos.
abrir mão de amigos, abrir mão de lugares, abrir mão de ambientes que outrora você se sentia confortável, se sentia bem. É difícil, não é fácil, mas quando nós estamos fiéis a Jesus e fiéis àquele que nos chamou, nós abrimos mão sem nenhum sacrifício. Nós abrimos mão sem sentir falta. Nós abrimos mão sem sentir saudade. Porque nós temos que ter um lugar, um destino. E nós temos um destino. E para nós chegarmos a esse destino, precisamos viver hoje em santidade. Precisamos viver hoje em retidão, em sinceridade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E esse destino é o céu. Esse destino é a glória. E quando de nós se perguntar hoje, você quer ir para o céu? Todo mundo diz que sim. Mas se perguntar, você está vivendo de maneira que você vai entrar no céu? Se nós nos perguntarmos hoje que nós estamos vivendo, ou nós não estamos vivendo mais para ir para o céu, ou nós estamos vivendo para ficar na terra, para ficar nesse mundo. Se você ainda ou não acredita mais, eu vou te dizer nessa noite: você não é dessa terra. Você está na terra, mas você não é dessa terra. Você tem um destino, você tem um lugar, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para onde eu esteja vós também. Então Ele está dizendo: viva na terra, mas de maneira que você vai para o céu. Não é para viver como se fosse ficar nessa terra. Viva de maneira que você vai para o céu. Porque no céu não entra de qualquer maneira. Porque no céu não entra de qualquer forma, de jeito que eu acho que eu tenho que viver, não. Para entrar no céu tem que viver de acordo com a palavra, de acordo com o que Jesus quer. Se Jesus quer que você ande assim, você vai andar. Se Jesus quer que você fale assim, você vai falar. Isso é santificação. E Paulo escreveu em 2 Coríntios aos irmãos, à igreja de Deus que está em Corinto, ao nome do Senhor nosso Jesus Cristo, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor e Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Temos que viver em santidade com nossos irmãos também. Não é que nós estamos nos preparando para ir para o céu e você não vive bem com o teu irmão. Qual o céu que nós vamos se não estivermos bem com o nosso irmão? Qual o céu que nós queremos ir sem ter comunhão com o nosso irmão? Se nós não podemos ter comunhão com nossos irmãos que nós vemos, que nós estamos vivendo junto, como é que nós vamos ter comunhão com o Pai que nós não vemos? Como é que nós vamos subir para o céu, dizer que nós vamos subir para o céu, se você não fala com o seu irmão, se você não gosta do seu irmão, se você não ama o teu irmão? É para amar uns aos outros e suportar
fez uma obra, que Jesus te libertou, não maltrata o seu irmão. Sente compaixão em ver a dor do teu irmão. Essa pessoa, ela se importa com o problema do seu irmão. Essa pessoa se interessa em ajudar o irmão na sua dificuldade. Essa pessoa intercede pelo seu irmão. Não ora ao contrário, não ora para você ser envergonhado, não ora para Deus não abençoar a tua casa, não ora para Deus não salvar o teu esposo, não ora para Deus não salvar o teu filho, não ora para Deus não fazer a obra dele na sua vida, cumprir a chamada que tem. A pessoa que é santa quer ver você ser usado por Deus. A pessoa que é santa quer ver o seu ministério crescer. A pessoa que é santa quer ver você ser usado para a glória de Deus. É santificação. Em primeira carta de Pedro, o apóstolo nos aconselha dizendo assim: como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Veja bem, seja santo em tudo o que fizer. É tudo. Não é ser santo só no dia da Santa Ceia. Não é ser santo só no dia que alguém chega na sua casa para visitar o teu lar. Não é ser santo só quando o pastor está presente. Não é ser santo quando alguém, alguma autoridade está perto de você. Não é ser santo quando o seu chefe do trabalho está do teu lado. Não é só ser santo no dia que você quer, não. É ser santo em tudo. Em tudo. Em tratar o irmão, em tratar o esposo, em tratar a esposa, em tratar o filho, em tratar o amigo. Em tudo. Sejam santos. Ser santo em tudo. Não é escolher aquilo que você é santo, não. Essa aqui eu vou ser santo, aqui eu vou ser santo, mas aqui não, aqui não. Então você está se enganando a si próprio, porque para chegar no céu e ver o mestre face a face, tem que ser santo em tudo, porque ele é santo. Ele é santo, ele é santo. E ele é tão santo que ele não permite que nenhum impuro chegue ou toque a ele. Não permite. A impureza fica lá fora. A impureza tem que ficar para trás. E nós temos que viver em novidade de vida. Nós temos que viver uma nova criatura e deixar o Espírito Santo nos limpar, nos purificar, para que nós possamos dizer: eu sou santo, eu estou vivendo em santidade. Eu posso dizer que eu sou santo, porque eu vivo em comunhão com meu irmão, eu vivo em comunhão com a minha irmã, eu vivo em comunhão com Deus. Por isso eu posso dizer que eu sou santo. Aleluia! Meu Deus! E quando nós vivemos essa santidade que Deus exige, nós vamos ver o fruto dessa santificação. Quando nós nos separamos para Deus, quando nós conseguimos abrir mão de algumas coisas, nós vamos conseguir frutos dessa santificação. Os que são chamados por Deus devem produzir o fruto da santificação. Em Romanos 6:22, o apóstolo Paulo escreve: agora, porém,
a vida eterna. Libertados do pecado, libertação. Nós somos libertos, somos transformados em servos de Deus. Para ser transformados em servos de Deus, tem que ser liberto. Se não estiver liberto, não adianta abrir a boca para dizer que é servo de Deus, porque para servir um Deus santo, tem que ser santo. Para servir um Deus santo, tem que ser libertos para a transformação aparecer na sua vida. E o fruto que você vai colher é para a santificação, é para a santidade, é para ser separado. E o fim desse caso é a vida eterna. Só tem a vida eterna quem é liberto, quem é transformado e vive em santidade, em santificação com Deus. Sem isso não tem salvação. Sem isso não tem vida eterna. Para nós alcançarmos a vida eterna, temos que ter esse fruto da transformação e libertação e santificação. Pegar um pacote de copo, eu consigo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 6,11: após liberto, o pecador foi lavado, santificado e justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo é Ele quem faz a obra na nossa vida. O Espírito Santo é quem nos segura quando nós estamos querendo pisar onde não é para nós pisar. É o Espírito Santo que arde em nosso coração e nos dá a direção, se é para nós fazermos, se é para irmos, se é para nós falarmos. É Ele que nos guia. E nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque se nós não estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós iremos vacilar. Nós iremos deixar de buscar a santificação. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós nos aproximamos do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos andar no caminho. Nós conseguimos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós conseguimos colher o fruto da santificação, da santidade, da retidão, daquilo que nós vivíamos no passado. Nós conseguimos abrir mão das coisas que nós usufruíamos de maneira errônea, de maneiras que nós achávamos que estávamos certos, mas estávamos mortos e perdidos em nossos pecados. Mas quando nós olhamos e damos ouvido, após sermos libertos, sermos lavados, sermos justificados no nome de Jesus Cristo, porque Ele veio para isso, para nos justificar, para nos dar direito a ver a face do nosso Deus, porque Jesus é o meio de nós chegarmos a Deus. Se nós recebermos Jesus, receberemos o Pai, conseguiremos chegar ao Pai, porque Ele é o meio a qual nós seremos salvos. Não há outra maneira de nós alcançarmos a salvação, primeiramente por Jesus.
tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus, é o que a carne faz. E quando nós demos lugar à carne, nós estamos sendo presa fácil para o adversário, para abandonar o caminho da fé, para abandonar o caminho da salvação que Jesus quer que nós escolhemos a porta estreita, porque ele disse: estreito é o caminho e estreita é a porta, mas que conduz à salvação, e largo é o caminho